A gente está aqui falando da situação no Rio Grande do Sul, né, sem politização. Claro que a gente vê falhas do poder público do Estado e temos críticas ao Estado, mas a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, em entrevista esses dias, tentou culpar o governo Bolsonaro pela tragédia de agora no Rio Grande do Sul. Aí depois ela disse, não, mas nos últimos 30 anos o poder público falhou, e aí ela esqueceu de fazer as contas, porque 16 desses últimos 30 anos a gente teve o PT no poder, né? E a Marina Silva foi homenageada no show da Madonna, consta, com recorde de queimadas na Amazônia e no Cerrado, né? E eu adorava, no 4x4, falando, ele citou aí no primeiro comentário dele que na época da Covid o inimigo não era o coronavírus, né? Era um político, era uma pessoa, era o Bolsonaro. E agora a Marina vai nessa mesma linha, né? E ainda é homenageada lá no telão do show pornográfico da Madonna em Copacabana, apesar dos recordes de queimadas tanto na Amazônia quanto no Cerrado, consta. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer ter o mestre Fiuza aqui no nosso programa, né? Muito bom, e eu quero já saber dele mais sobre o livro. Eu recebi da editora, agradeço muito, e está lá na lista de leitura, e quero entrevistar, inclusive, o Fiuza na biblioteca do Consta que eu tenho, né? Mas, voltando a esse assunto, Lacombe, bom, e eu morro de saudade dos meus bate-papos com o Fiuza, que a gente tinha no podcast. Ele sempre trazia uma visão complementar à minha, né? Uma visão um pouco mais cínica, digamos assim, do ser humano, que escolhe nas prateleiras um manto ideológico para puro carreirismo, oportunismo, algo assim. E eu vinha com uma visão de que, olha, a ideologia pode servir como manto, mas ela muitas vezes alimenta uma certa visão de mundo deturpada e por aí vai. Então são visões complementares. E nesse caso da Marina, eu não consigo pensar de outra forma que não a forma mais cínica. Ali não há ideologia nenhuma, porque, veja, ela foi massacrada pela turma do PT naquela disputa eleitoral. Ela foi tratada como o Bolsonaro foi tratado. Aliás, até o José Serra, né, que é um sujeito de esquerda e tudo, ele também já foi rotulado de fascista e não sei o quê pela esquerda petista. Então, a Marina foi execrada por essa turma, foi rastejando arrumar um carguinho ali, um ministério, né? E fica com esse papo que encanta uma juventude meio perdida, a geração Greta Thunberg, que fala que não vai nem ter filho, porque está apavorada com os rumos do planeta e por aí vai. E aí fica jogando essas culpas no ar, né, apontando dedos. O Bolsonaro foi culpado, os negacionistas, que é uma expressão que a gente ouviu muito ali no auge da pandemia, que o Fiuza lembrou muito bem, né, das medidas anticientíficas autoritárias que deviam ter o ônus da prova, mas não precisavam disso, né? Eles acusam qualquer um de negacionista, e se você não é a favor de trocar o seu carro a gasolina por um carro elétrico, você é o responsável pelas calamidades do planeta que acontecem, diga-se de passagem, há décadas. Aliás, o Rio Grande do Sul está mergulhado numa crise similar há décadas atrás. Então, não é uma grande novidade. Podem alegar que tem mais frequência e tudo isso é discutível do ponto de vista da ciência. Mas a solução que eles apresentam não é uma solução. É uma fuga ideológica ou oportunista. Vamos abraçar o comunismo, vamos abandonar a indústria, vamos abandonar todo o estilo de vida ocidental, moderno, que tirou bilhões de pessoas da miséria, né? E com isso nós vamos salvar o planeta. Isso não convence quem reflete por mais de 2 minutos sobre o assunto. Isso é um manto, isso é um feel-good sensation, como dizem os americanos, né? Isso é uma vibe, isso é uma cruzada moral. Só que isso tem impactos concretos na vida das pessoas. Então eu pego a Marina para ilustrar o que nós estamos vendo. De um lado, e eu não quero dividir o mundo em esquerda e direita, ou nem mesmo pessoas do bem ou pessoas do mal, em que pese esse troço existir. Mas eu quero dizer o seguinte, de um lado tem uma turma que tem a visão estética de mundo, as aparências importam muito mais do que os resultados concretos. O Fiuza mencionou a questão da imprensa, e você também, Lacombe. Veja, não fosse esse ambiente meio caótico, meio anárquico das redes sociais, que tem problemas, mas não fosse isso, que é um instrumento, certo, para o bem e para o mal,
a gente sequer teria como mobilizar a corrente do bem que a gente viu para ajudar. Se dependesse só da Globo, com o seu antigo monopólio, o final de semana ia ter sido por conta da Madonna. Aí hoje a gente estaria, ih, caramba, tem um negócio dramático acontecendo. Né? Olha só o que teria sido perdido nesses dias. Então não dá para ter esse monopólio da curadoria que o próprio William Bonner se arroga. Ele uma vez já explicou que o papel dele no Nacional é ser um curador das notícias importantes que tem por aí, que são muitas, e se você não tiver alguém para fazer esse trabalho de curadoria, você vai ficar com muito noise, né, muito barulho, e não vai conseguir filtrar. Pô, ninguém acredita mais, ninguém confia mais no filtro do William Bonner, que virou em cadeia nacional e disse para o Lula, você não deve mais nada à justiça. E a Globo depois recebeu 130 milhões do governo, uma espécie de recompensa, digamos assim. Então ninguém acredita mais nesse troço. Aí sim, tem que adotar uma visão cínica, porque ali só tem oportunista. Então Marina Silva, Lacombe, é isso. Ela quer discurso, ela quer cargo, ela quer jantar em Paris para discutir o aquecimento global, ela só não parece desejar muito mesmo, é o resultado concreto na ponta. É ajudar de alguma forma efetiva aquele povo gaúcho que tanto precisa. Eu acho que a Marina é um símbolo que é interessante se analisar, porque ela poderia ser um símbolo importante da preservação ambiental, no melhor sentido, né? Que isso existe e é necessário. Ela vem da floresta, era seringueira, estudou, conseguiu meios, né, de formação para trazer, né, para comunicar o que o povo da floresta, os povos da floresta, digamos assim, tinham a dizer e que não era exatamente ouvido, né, o valor de determinada forma de coexistência com a floresta. Tudo isso seria muito bom, até porque existe, o país tem, eu já cobri muito essa área, né, o país tem um plano de macrozoneamento econômico e ecológico. Né? Isso se desenvolveu bastante, isso foi benéfico para todos. Quer dizer, você manter as atividades econômicas na região sem você destruir, né? Sem um suicídio ambiental, que é a exploração irracional, que acaba liquidando de fato os recursos naturais. Existe esse perigo, existe esse problema. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Infelizmente, a gente tenta fazer aqui quase que uma psicanálise, né, modestamente, e das pessoas, do ser humano, da sociedade brasileira. Porque a Marina Silva, ela renunciou a esse poder que ela teria, né, de ser uma legítima representante, né, muito categorizada até para a trajetória que ela tinha, uma vencedora. Mas aí começou aquilo, ela ia ao programa do Jô Soares, uma vez, duas vezes, três vezes, seria ótimo, porque também pessoas que passaram dificuldade e venceram, elas também têm direito a ser irreverentes, etc. Mas qual é o mal do mundo hoje? Muito claro, não estou fazendo nenhuma descoberta genial. As pessoas estão achando, né, que podem viver em berço esplêndido do seu próprio narcisismo. Todo mundo é um personagem, todo mundo quer sombra e água fresca. Então, a Marina Silva, em vez dela ser honesta intelectualmente com tudo que ela sabe e com tudo que ela representa, e poderia continuar representando, ela resolveu virar um bibelô da burguesia. Então, o que acontece com a Marina Silva? Ela se transforma num emblema, num verniz, que é abraçado por grandes intelectuais como André Lara Rezende, Eduardo Gianetti da Fonseca, outros também que são, né, pessoas respeitáveis aí na formulação, né, grandes autores, o André Lara Rezende, inclusive, um dos autores do Plano Real. Eles vão lá e se transformam em ideólogos, supostamente, da Marina Silva, com uma cartilha ridícula, com uma cartilha patética, com uma cartilha que é uma
propaganda enganosa, né, de um suposto ideário democrático, democracia de alta intensidade. Lacombe, Constantino e prezada audiência, isso aí é brinquedo de burguês, né? Isso aí é brinquedo de burguês. Isso aí é burguês brincando de virtuoso. Não ajuda ninguém, fica um vácuo no lugar onde deveria ter, né? Porque você tem uma representante legítima dos povos da floresta, você tem um economista, um cientista político, muito categorizados. Poxa, essa união poderia ser, né, o caminho da ascensão da sociedade, do aprimoramento da sociedade, mas esses personagens todos, eles renunciam ao que eles receberam da própria sociedade, né? Porque ninguém se faz do nada, né? Eles renunciam a esse papel e eles preferem o berço esplêndido do seu narcisismo, eles preferem as facilidades que advêm desse tipo de propaganda, porque aí fica esse negócio eternamente. E eu até paro por aqui em relação à análise desse fenômeno lamentável, porque uma das funções que quem não está nessa tem é justamente começar a não passar mais recibo. A Marina Silva, qualquer coisa que aconteça do grupo político que não é o dela, ela vai dizer que é culpado pelas mudanças climáticas, né? O partido, enfim, o grupo político ao qual ela serve, ela já associou com corrupção. Isso não tem mais problema nenhum para ela. Então, a gente já sabe que todos esses personagens, o André Lara Rezende, por exemplo, né, assim, um dos artífices do Plano Real, um homem que tem uma compreensão sofisticada da questão econômica, da responsabilidade fiscal, etc. Ele dá as costas para isso, no momento em que ele abraça um projeto demagógico desse tipo. Então, assim, hoje em dia eu olho e falo assim, não tenho o que fazer, né? Uma opção como essa não tem o que fazer, não tem nem recibo para passar. Eu acho que é passar ao largo e, né, tem que ter aí, alguém tem que ser um adulto na sala, né? Tem vários aí que podem ser. Então, numa tragédia como essa, a gente registra, lamentavelmente, esse caminho que a Marina Silva tomou, de ficar se vangloriando de estar no telão da Madonna. Por quê? Porque a Madonna também é uma boutique, né? A Madonna, lá com a linguagem estética dela, etc., não tem nada com isso. Mas ela virou uma boutique de falsos emblemas. Vocês já falaram aí antes de eu entrar no programa, né? Uma boutique de falsos emblemas de revolucionários, até parece, né? Che Guevara, não sei o que, é um negócio assim que só um jardim de infância político poderia achar que isso é realmente uma potência estética / política. Isso é um museu patético, né, de emblemas falidos, e só que está dando grana. Aí vai o banqueiro, vai o prefeito, todo mundo se junta ali porque tem esse mercado. Por que ainda tem, eu não sei, né? É muito reles, é muito fútil. Vocês não podem perder o Braddock Show de segunda a sexta-feira, de 8 da noite, horário de Brasília, até às 9h30, com Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e sempre comentaristas convidados muito especiais. A gente aguarda vocês sempre aqui no nosso canal.